Na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, nasceu uma das religiões mais antigas da humanidade. Para os sumérios, o mundo não era governado pelo acaso, mas pela vontade dos deuses. Cada fenômeno natural, cada vitória ou desastre tinha origem divina. O panteão mesopotâmico era vasto, complexo e profundamente ligado à vida cotidiana. Os deuses não viviam distantes, interferiam diretamente nas colheitas, nas guerras, nas doenças e no destino das cidades. A religião era o alicerce da sociedade, moldando leis, tradições e decisões políticas. Antes mesmo da escrita formal, os sumérios já narravam a criação do mundo como resultado da ordem imposta pelos deuses sobre o caos primordial. Conhecer esses deuses é entender como nasceu a ideia de poder divinamente legitimado. Anu era o deus supremo do céu e a autoridade máxima do panteão mesopotâmico. Representava a ordem cósmica e o poder absoluto. Embora raramente interferisse diretamente na vida humana, sua aprovação era essencial para legitimar reis e decisões políticas. Os governantes afirmavam reinar pela vontade de Anu, reforçando que seu poder vinha do céu. Anu presidia a Assembleia dos Deuses, onde decisões sobre o destino da humanidade eram tomadas. Seu templo principal ficava em Uruk, uma das cidades mais importantes da Suméria. A distância simbólica de Anu reforçava a ideia de que o poder supremo estava acima dos homens, mas podia ser delegado a deuses menores e, por extensão, aos reis. Se Anu representava a autoridade distante, Enlil era o poder ativo. Deus do vento, das tempestades e da autoridade política, Enlil decidia quem governaria e quem cairia. Era visto como o verdadeiro administrador do mundo. Reis sumérios buscavam sua bênção antes de guerras ou grandes obras. A cidade de Nippur, centro religioso da Mesopotâmia, era dedicada a ele. Controlar Nippur significava controlar a legitimidade política. Assim, religião e política se fundiam. Quem tivesse o favor de Enlil era considerado digno de governar. Desastres naturais eram interpretados como sinais de sua ira, frequentemente usados para justificar a queda de dinastias. Enki, também chamado de Ea, era o deus da sabedoria, da água doce e da criação. Diferente dos deuses punitivos, Enki era visto como protetor da humanidade. Foi ele quem ensinou aos humanos a agricultura, a escrita e as artes. Nos mitos, Enki frequentemente desobedecia ordens divinas para salvar os homens, como no famoso mito do dilúvio. Politicamente, simbolizava o conhecimento estratégico e a diplomacia. Sacerdotes associados a Enki eram altamente respeitados, pois dominavam rituais, presságios e interpretações divinas, influenciando diretamente decisões de Estado. Utu, conhecido como Shamash pelos acádios, era o deus do sol e da justiça. Acreditava-se que ele tudo via, nada escondia. Por isso, era o patrono das leis e da verdade. Juízes e reis invocavam o Utu ao aplicar sentenças. O famoso Código de Hammurabi começa afirmando que as leis foram dadas por Shamash. Na política, isso criava uma noção poderosa. Desobedecer ao rei era desobedecer à justiça divina. Assim, a religião legitimava leis, punições e a própria hierarquia social. Inanna, ou Ishtar, era uma das deusas mais complexas da Mesopotâmia. Deusa do amor, da fertilidade e da guerra, representava tanto a criação quanto a destruição. Reis buscavam sua aprovação para conquistas militares. Seu culto incluía rituais intensos e simbólicos. Inanna personificava a ambição política e o desejo de expansão. Muitas cidades se declaravam sob sua proteção, usando sua imagem como símbolo de poder e dominação. Cada cidade-estado suméria possuía um deus patrono. Ur tinha Nana, Uruk tinha Inanna, Nippur tinha Enlil. A identidade da cidade estava ligada ao seu deus.
Guerras entre cidades eram vistas como conflitos entre divindades. Quando uma cidade era derrotada, acreditava-se que seu Deus havia sido vencido ou abandonado o povo. Isso reforçava a ideia de que política era um reflexo direto da vontade divina. Sacerdotes não eram apenas líderes religiosos, mas figuras políticas influentes. Controlavam templos, terras, riquezas e registros escritos. Interpretavam presságios, eclipses e sonhos, orientando reis. Muitas decisões políticas passavam por consultas religiosas. O templo funcionava como centro econômico e administrativo, mostrando que fé e governo eram inseparáveis. O rei sumério não era um deus, mas seu representante. Governava como intermediário entre céu e terra. Seu dever era manter a ordem divina, chamada de Me. Se falhasse, acreditava-se que os deuses retirariam sua proteção. Revoltas e invasões eram vistas como sinais divinos de desaprovação. A religião mesopotâmica moldou a ideia de poder divino que influenciou civilizações posteriores. O conceito de leis sagradas, reis escolhidos por deuses e cidades protegidas por divindades atravessou séculos. Mesmo hoje, muitos sistemas políticos ainda ecoam essa antiga crença, a de que autoridade precisa de legitimidade superior. Na Mesopotâmia, governar era, acima de tudo, obedecer aos deuses.